Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Muitas pessoas do Brasil e do mundo estão clamando por mudanças e mudanças urgentes nos cenários políticos, moral, econômico, social, cultural e educacional, desejando que surja algo novo, grandioso, que atenda aos anseios individuais e aos de toda a sociedade. Emergem desse clamor social as seguintes perguntas: quem está preparado para encarar tal desafio? Como fazer isso? Quando começar? Por onde começar? A essas perguntas, todos nós da Universidade do Mérito respondemos. Tanto estamos preparados, como já iniciamos a nossa ação educadora no sentido de orientar e ensinar como fazer as mudanças urgentes reclamadas pela nossa sociedade e principalmente por onde começar. A análise do clamor social, à luz dos nossos estudos e pesquisas, nos dão a plena convicção de que estamos diante de uma crise sistêmica, cuja solução mais simples e rápida é a implantação do quarto sistema. Para isso, já demos com sucesso os 3 passos iniciais necessários e decisivos na seguinte direção. Os 3 passos iniciais necessários. O primeiro passo, gente, é a conscientização. O segundo passo é a capacitação e o terceiro passo é organização. Conscientização quer dizer conscientizar para a ação. Nesse momento, nós precisamos tomar consciência de que existe um quarto sistema nos oferecendo a solução e as respostas para aquilo que queremos. Portanto, já não está mais no tempo de ficarmos dizendo não quero isso, não quero aquilo, abaixo isso, abaixo aquilo, fora fulano, fora beltrano. Nós agora temos que dar as costas para aquilo que não queremos e nos virarmos para aquilo que queremos e caminhar objetivamente na direção daquilo que é importante para nossas vidas. Na capacitação, é capacitar para a ação. Significa que precisamos assistir aos vídeos, assistir à TV Mérito, fazer os cursos de capacitação exatamente para sabermos decidir, sabermos escolher sobre tudo que é importante para a nossa vida. E o terceiro passo é a organização. Organização por quê? Nós somos uma nação imensa, 200 milhões de pessoas. Todos precisam participar. E para que a participação seja efetiva e que cada um seja contemplado com as ações, é preciso que nós estejamos organizados. Portanto, este é o terceiro passo importante e necessário a ser dado. Conhecendo o caminho mais seguro para a implantação do quarto sistema, por uma questão de bom senso e objetividade, consideramos importante começarmos a caminhada adentrando os seguintes campos científicos: o campo da ética, da cidadania e da gestão. Por que capacitação e por que iniciar pelos campos da ética, da cidadania e da gestão? A resposta é óbvia, porque precisamos nos capacitar tanto a nós mesmos, enquanto seres humanos e cidadãos donos do Brasil, quanto aos políticos e gestores públicos e privados, que serão nossos principais servidores, quer como gerentes, quer como gerenciados. Resta-nos agora apenas explicitar por que capacitação em ética, cidadania e gestão. Ética, gente, para conhecermos a nós mesmos e as leis morais que nos possibilitarão conviver em harmonia. Tem muita gente dizendo por aí, e com justa razão, que para fazermos uma transformação, essa transformação tem que começar de dentro de cada um de nós. Portanto, é através da capacitação em ética que nós vamos promover essa transformação interior para darmos um passo seguro na direção da cidadania. E para que cidadania? Para conhecermos os nossos direitos e deveres e sabermos como exercê-los e cumpri-los. Será exercendo a cidadania de forma individual e coletiva que nós vamos ter uma consciência maior dos direitos e deveres que temos diante do Estado, diante do nosso país. Pois bem, e o terceiro passo é o passo da gestão. Para que gestão? Para conhecermos as nossas riquezas e sabermos como geri-las. Somos uma nação rica, um povo muito rico.
Todos nós, você, eu, sua família, nossa família, todos nós temos riquezas suficientes para vivermos muito bem em nosso país. Não era para estarmos nessa situação, porque tudo isso decorre de quê? Da má gestão do Estado dos recursos públicos. Portanto, precisamos aprender e compreender muito bem como é que se faz uma boa gestão e por isso precisamos de bons gestores que também entendam de cidadania. Sobressai-se dentre as demais necessidades a capacitação social em ética, cidadania e gestão pelas seguintes razões. Somente o conhecimento da ética preconizada pelo quarto sistema pode debelar os efeitos do individualismo que isola e distancia as pessoas, expondo-as aos efeitos da tirania dos governos contra cidadãos e nações. A tirania é a trilogia formada pela corrupção, injustiça e violência. A corrupção é a usurpação de riquezas, ou seja, o roubo das riquezas, nossas e do Estado. A injustiça é a usurpação de direitos e a violência é a usurpação da liberdade. Ou seja, nossas riquezas são roubadas, nossos direitos são usurpados e aí vem a violência para usurpar a nossa liberdade. Somente o conhecimento da política preconizada pelo quarto sistema, estou falando da política do quarto sistema, estou falando da politicária do terceiro sistema, ou seja, do sistema Sococa que está aí não. Estou falando da política preconizada pelo quarto sistema, é que torna possível a prática individual e coletiva da cidadania capaz de debelar e acabar os efeitos da tirania e da violência institucionalizada. Corroborando os efeitos da tirania, sobrevém a má gestão do Estado, potencializando a má distribuição e aplicação das riquezas e dos recursos públicos nacionais, provas incontestes da falta de capacitação dos nossos políticos e gestores, notadamente no campo da gestão pública e privada. Essa verdade se evidencia no sim unânime da sociedade quando perguntamos: para sermos médicos, engenheiros, advogados, professores, mestres de obra, pedreiros, marceneiros, etc., e qualquer outra profissão, precisamos fazer uma capacitação. E para ser um político ou gestor público, cujas ações afetam a todos nós, precisamos sim ou não de capacitação? Claro que sim, né, gente? Precisamos de capacitação. Os nossos políticos não se capacitaram para serem gestores públicos. A capacitação que a Unimérito já está oferecendo e realizando, com base no quarto sistema, destina-se à formação de pessoas, as quais poderão ser aproveitadas tanto pelo mercado atual como pela Unimérito e, em especial, pela Assembleia Nacional Constituinte. Os cursos disponibilizados estão organizados em níveis, cada um composto de 2 módulos, e serão ministrados presencialmente e brevemente pelo Sistema de Educação à Distância em diversos horários e locais por todo o Brasil. A certificação será concedida para cada módulo cursado. Os cursos são dirigidos aos cidadãos em geral e especialmente aos seguintes públicos: professores, porque precisamos multiplicar esses conhecimentos imediatamente. Por isso precisamos de mais dos professores. Tutores de educação à distância, gestores públicos e privados, empresários e trabalhadores, concessionários, promotores, profissionais liberais, sindicalistas, coachings, etc. A estrutura básica do curso completo de Ética, Cidadania e Gestão, ECG, e o passo a passo recomendado a ser seguido para a obtenção de uma boa capacitação são os seguintes. Você tem aí um quadro, são 4 quadrantes, verde, amarelo, azul e branco. No verde você tem o nível elementar, o nível inicial, nível intermediário, pós-intermediário e o 5º nível ali embaixo, onde nós falamos o nível avançado, formado em disciplinas especializadas ou eletivas. Para fazer o curso, a recomendação é seguir passo a passo, começando pelo módulo de sistemas e modelos, depois vamos para os módulos de ética e moral, a seguir vamos para os módulos de cidadania e política, 1 e 2, depois vamos para os módulos de gestão 1 e 2, que vai tratar de economia e finanças, e por fim, o módulo programa de governo, onde começaram os estágios, e o módulo constituinte e constituição, onde também haverá treinamento. No nível avançado, teremos disciplinas eletivas e disciplinas especializadas.
As eletivas são Filosofia, Psicologia, Sociologia e Epistemologia, e as disciplinas especializadas são 21 disciplinas que nós trataremos quando formos falar de programa de governo. Para que tenhamos uma ideia do ineditismo dos conteúdos a serem ministrados nos diversos módulos do curso de Ética, Cidadania e Gestão, sugerimos acessar os sites da Unimérito e da Constituinte a seguir. Ali o site da Unimérito, gente, é www.unimerito.com. E o da Constituinte, www.constituintepopularetica.com. Nos sites da Unimérito e da Constituinte, os vídeos estão agrupados por temáticas. Clique no botão de cada temática e assista aos vídeos. Por exemplo, Evolução Histórica dos Sistemas. Ali mencionamos que desde o início conhecido da sociedade humana, das cavernas aos dias atuais, já vivemos sob a égide de 3 sistemas. O sistema primitivo, o sistema absolutista e o atual sistema, que é o sistema Sococa, que é formado do acróstico socialismo, comunismo, capitalismo, que já dissemos, é uma coisinha só. Então, em síntese, o sistema primitivo, o sistema absolutista e o sistema Sococa, cujo princípio moral predominante, que é o princípio basilar do atual sistema, é o individualismo, que é exatamente a causa de todos os problemas enfrentados pela humanidade nos nossos dias. Podemos admitir que os sistemas primitivo e absolutista foram bons nas suas respectivas épocas, que contribuíram para o progresso humano no planeta, mas, com o passar do tempo, surgiram novas exigências que eles não estavam aptos a atender. Resultado, exaustão e queda dos sistemas. Foi assim que surgiu o terceiro sistema, o atual sistema Sococa, que, como dissemos, é socialismo, comunismo, capitalismo, que é uma coisinha só, né? E que proporcionou grande progresso à humanidade, a exemplo dos demais, mas com o progresso, a exemplo dos demais, surgiram exigências e desafios para os quais ele, o atual sistema, já não oferece soluções. Toda essa problemática que nós estamos vivendo por aí, de impunidade, de corrupção desbragada, de perda de credibilidade das instituições, enfim, tudo o que nós estamos vendo de mazela no mundo inteiro nada mais é do que consequência de um resultado que nós caracterizamos como exaustão, decadência e iminente queda do sistema Sococa. O que à primeira vista pode parecer assustador não passa de uma benéfica transição para o quarto sistema, o qual denominamos sistema do mérito. O sistema do mérito é um conjunto de novos princípios e regras que confere status ao ser humano, ou seja, importância ao ser humano, em função do mérito decorrente dos relevantes serviços que ele prestar à sociedade. Ou seja, em função do que ele é e não mais do que ele tem. Não tem nada a ver com essa história de meritocracia. É o novo modus vivendi da sociedade do terceiro milênio, no qual se dará, enfim, a tão esperada vitória do ser sobre o ter. Conheçamos como será a estrutura e quais serão os novos princípios do novo sistema do mérito. Aí você está vendo a estrutura do sistema, na base o modelo moral, e dentro do modelo moral o princípio da ética, ou amor, que é o princípio basilar que dá sustentação a todo o sistema. Logo a seguir temos o modelo político, cujo princípio é o da demarquia repadi. Demarquia repadi, quer dizer, é a verdadeira democracia representativa, participativa e distributiva das riquezas e oportunidades. Logo a seguir temos o modelo econômico com o princípio da suficiência, que nos diz que os recursos são suficientes para atender às necessidades de todas as pessoas. Depois temos o modelo social, onde vamos ter o princípio da família independente. E o princípio da cultura soberana no modelo cultural e, por fim, o modelo educacional, onde temos o princípio da igualdade de oportunidades. Acima temos o trunfo, que é o mérito, conforme já dissemos, que confere status aos cidadãos, às pessoas dentro do sistema, em função dos relevantes serviços que ele presta. No segundo módulo do nosso curso, trataremos de ética e moral. A ética e a moral, preconizadas pelo quarto sistema, refutam veementemente o relativismo que, de modo espuro e inaceitável, foi adotado e aceito
sem um questionamento lúcido pela grande maioria da comunidade científica do terceiro sistema, que é o sistema Sokoka. Ó, gente, esse relativismo é o seguinte, esse negócio de dizer, isso que é bom para você não é bom para mim. Não é assim. Dentro do sistema do mérito, o que é bom para você é bom para mim, foi bom ontem, será bom hoje, será bom sempre, tanto para você, como para mim, como para a nossa família, como para toda a sociedade. Então, a ciência ética preconizada e ensinada pelo quarto sistema, ela é uma ciência exata. No quarto sistema, a ética é a ciência, como dissemos, ciência exata, que estuda o comportamento moral do ser humano em sociedade, ou a ciência cujo objeto de estudo é a moral. E a moral? A moral é o conjunto de regras e padrões comportamentais universais e necessários. Quando eu digo padrões comportamentais universais e necessários, estou dizendo padrões comportamentais que foram válidos ontem, hoje e sempre e que só pode ser dessa forma e que não pode ser de outra. Esses padrões comportamentais são os orientadores e balizadores das atitudes humanas morais ou dos atos morais no convívio social. Muitas pessoas ainda confundem ética com moral e, devido à sua informalidade, pensam que são meras regras de conduta, sem lógica e desestruturadas, sem perceber que essa informalidade, ou seja, o fato de não estar escrito no papel, se constitui o ponto mais elevado da ética e da moral, porque exatamente é o fato de não estar escrito que a ética e a moral têm importância. Observemos que no quadro A Ética e a Arte da Moral, que assim apresentaremos, destacamos a ética como a ciência que tem como seu objeto de estudo a moral, que é a semelhança de uma árvore dentro de um círculo onde vemos o tronco da árvore representando os princípios morais, o núcleo, o ato moral, com seus dois planos, e a copa da árvore formada por 7 pétalas, que são a responsabilidade, a liberdade, os valores, as normas, as virtudes, os deveres e os juízos morais. Vejamos a seguir. Esta é a árvore da moral. Então você observa que ali tem a ética em consciência, com a lupa, né? Estudando a moral que está dentro daquele círculo, e a moral como objeto de estudo da ética. E ali você está vendo, na base da moral, você está vendo os princípios moral com destaque para o princípio da ética, que este é o princípio basilar que dá sustentação a todo o sistema. Tudo isso, gente, e muito mais nos nossos cursos de capacitação. No terceiro e quarto módulo, veremos cidadania e política 1 e 2. Lá veremos a consciência da cidadania. E na consciência da cidadania vamos ver o que é um país, o que é a nação, o que é o Estado, o que é o governo, o que é um partido político e também, principalmente, o que é ser cidadão de um país. Ainda no curso de Política e Cidadania, módulo 1 e 2, nós vamos ver o que é a demarquia, seja a verdadeira democracia. E vamos ver também a estrutura organizacional departamental para um Estado moderno. Vamos conhecer uma nova geopolítica para o Brasil e a estrutura funcional do governo e do governo moderno que vai atender às demandas da sociedade brasileira. Veremos também 4 espécies de poderes, de onde emanam 4 espécies de soberanias. E nos quinto e sexto módulos veremos a gestão 1 e 2, onde trataremos de temas muito interessantes como a economia e finanças. Ali veremos noções básicas da economia, o jogo e o campo da economia dentro do sistema econômico, os participantes do jogo da economia, as regras do jogo da economia. Vamos ver e entender os conceitos de empresários, trabalhadores, capitalistas e proprietários dentro do jogo econômico. E vamos ver também a participação do governo e a obrigação dele no cumprimento da lei enquanto juiz da partida. Veremos a lei da oferta e da procura. E vamos conhecer o governo e a justiça econômica e social. Ainda no mesmo tema, veremos o que é o salário mínimo, o salário mínimo como indexador ético de toda a economia e da gestão pública. Conheceremos os princípios fundamentais e finalidades do salário, o pleno emprego individual e social, a composição do salário em parte variável e parte fixa, o consumo, o salário e o salário mínimo como decisões políticas.
E também veremos a matriz de Nairo nos ensinando como elaborar um orçamento individual. Veremos também como definimos o custo de vida, ou seja, quanto custa um cidadão, uma pessoa humana, durante 80 anos de vida. O que é e como se compõe um orçamento, as fontes de recursos, ou seja, de onde vêm os dinheiros, o mecanismo distribuidor dos recursos e, por fim, o campo de aplicação e as finalidades desses recursos. Veremos a classificação dos orçamentos quanto às fontes, ao mecanismo distribuidor, às suas aplicações e quanto aos vínculos que são mantidos nos recursos. Veremos impostos como consequência da cidadania. E vamos saber o que é imposto, qual a finalidade do imposto, a fonte ética da tributação e do fato gerador e quanto pagar de impostos e a base de cálculo e a alíquota a ser aplicada sobre ela. Veremos quem deve pagar impostos, se os cidadãos ou as empresas. E, por fim, teremos as espécies de tributação direta, indireta e mista. No 7º módulo, veremos o tema Programa de Governo. E, tratando de programa de governo, nós vamos ver que ele vai estar distribuído ou dividido em 21 eixos temáticos, onde o eixo temático é 1, vai tratar da presidência e as metas e premissas de um programa de governo. Veremos também outros eixos temáticos, como, por exemplo, finanças e tributação, planejamento, economia, cultura, política, desenvolvimento social, desenvolvimento moral, educação, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, energias, comunicações, transportes e trânsito, justiça, segurança e, por fim, direitos do consumidor, relações e comércio exteriores, administração de pessoal e patrimônio e assessoria jurídica. No 8º módulo, vamos tratar do importante tema que é Constituinte e Constituição. E, ao final, veremos como chegar ao poder político pela virtude, de modo ético, ordeiro e pacífico, e como manter esse poder de modo harmônico, em perfeita sintonia com os anseios sociais, devidamente respaldados por uma moderna Constituição. Gente, é chegada a hora da festa. A mesa já está posta. Vamos nos manter ligados nos sites www.unimerito.com e www.constituintepopularieta.com. Assistir à TV Mérito, aos vídeos e fazer os cursos de capacitação. Vamos participar, gente. Vamos a essa grande festa.